Como estudar direito constitucional para concursos? Estudar direito constitucional para concursos exige uma abordagem estruturada, uma vez que essa disciplina é fundamental em praticamente todos os certames da área jurídica e administrativa. A Constituição Federal de 1988, sendo a lei máxima do país, serve como base para diversas questões em concursos públicos. Portanto, um estudo minucioso de suas disposições é essencial para a aprovação. O primeiro passo para estudar direito constitucional é entender a estrutura da Constituição Federal de 1988. Dividida em títulos, capítulos e seções, ela aborda uma variedade de temas, como os princípios fundamentais da República, direitos e garantias fundamentais, a organização dos poderes e a ordem econômica e social. Familiarizar-se com essa divisão facilita a localização de informações e o entendimento das conexões entre os dispositivos constitucionais. O estudante deve fazer uma leitura atenta de cada parte, pois muitos concursos cobram a literalidade dos artigos. A compreensão dos princípios fundamentais da Constituição é crucial, pois esses princípios permeiam toda a interpretação do direito constitucional. Princípios como a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político são os pilares que sustentam a ordem constitucional. Eles devem ser sempre considerados em qualquer interpretação ou aplicação das normas constitucionais, e muitas questões em concursos exploram o conhecimento desses princípios. Um dos pontos mais cobrados em concursos são os direitos e garantias fundamentais. Este tema envolve os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos à nacionalidade e os direitos políticos. O candidato deve não apenas memorizar os artigos correspondentes, mas também entender o contexto e as implicações desses direitos na vida cotidiana dos cidadãos. Questões sobre habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e ação popular são frequentes, e é importante entender quando e como essas garantias são aplicadas. A organização dos poderes também é um tema central no estudo do direito constitucional. A Constituição Federal de 1988 estabelece a divisão clássica entre executivo, legislativo e judiciário, com suas respectivas funções e limites. O estudante deve estar ciente das competências de cada um desses poderes, assim como das suas formas de controle e fiscalização. O controle de constitucionalidade, por exemplo, é um tema recorrente em provas, e exige do candidato um conhecimento profundo sobre ações diretas de inconstitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. Outra área que demanda atenção no estudo do direito constitucional é a organização do Estado brasileiro. A Federação, composta pela União, Estados, municípios e Distrito Federal, é regida por regras constitucionais específicas. O entendimento sobre a autonomia dos entes federativos, suas competências legislativas, administrativas e tributárias, é essencial para responder questões sobre repartição de competências e regime federativo. Além da leitura da Constituição, é importante que o candidato estude a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF. O STF é o guardião da Constituição, e suas decisões servem de orientação para a interpretação e aplicação das normas constitucionais. Estar atualizado sobre as principais decisões e súmulas vinculantes do STF pode ser o diferencial em uma prova de concurso. Muitos certames cobram, além do conhecimento literal dos artigos, a interpretação consolidada pela jurisprudência da Corte. O estudo de doutrina também é fundamental. Grandes autores do direito constitucional, como José Afonso da Silva, Alexandre de Moraes e Pedro Lenza, oferecem explicações aprofundadas sobre a teoria constitucional, que complementam a leitura da Constituição. A doutrina é especialmente útil para entender temas mais complexos e interpretar as divergências doutrinárias que muitas vezes surgem nas questões de concurso. Fazer questões de concursos anteriores é outra estratégia indispensável para quem estuda direito constitucional. A resolução de questões ajuda a fixar o conteúdo, identificar os temas mais cobrados e entender o estilo das bancas examinadoras. Bancas como CESP e Sebrasp, FCC e FGV têm perfis diferentes na formulação de questões, e conhecer essas peculiaridades é uma vantagem. A elaboração de resumos é uma técnica eficaz para consolidar o estudo de direito constitucional. O estudante pode fazer resumos de cada capítulo ou título da Constituição, destacando os pontos principais, jurisprudências relevantes e comentários doutrinários.
Esses resumos servem tanto como material de revisão quanto para organizar o raciocínio sobre o tema. Outra técnica valiosa é a criação de mapas mentais. Mapas mentais ajudam a visualizar a estrutura da Constituição e a interconexão entre os seus dispositivos. Ao fazer um mapa mental dos direitos e garantias fundamentais, por exemplo, o estudante pode perceber como esses direitos se relacionam com o princípio da dignidade da pessoa humana ou como se aplicam em casos concretos de violação de direitos. A revisão periódica é essencial. O direito constitucional é um conteúdo extenso e complexo, e a revisão constante é necessária para que o estudante mantenha o conteúdo fresco na memória. Revisar os resumos, reler os artigos constitucionais e refazer questões de provas anteriores são estratégias eficazes para garantir a fixação do conteúdo. Além do estudo teórico, é importante o candidato manter-se atualizado com as notícias relacionadas ao direito constitucional. Mudanças legislativas, novas decisões do STF e questões políticas relevantes podem ser cobradas em provas, especialmente naquelas que exigem uma interpretação mais contextualizada das normas constitucionais. O tempo de estudo deve ser bem gerenciado. Direito constitucional é uma disciplina ampla, e é recomendável que o candidato divida o conteúdo em blocos para estudar de forma organizada. Um cronograma bem estruturado que inclua a leitura da Constituição, a resolução de questões, a leitura de doutrina e a revisão periódica otimiza o processo de aprendizado e prepara o candidato de forma eficiente para a prova. Por fim, o estudante deve estar preparado para a redação de questões dissertativas, caso o concurso exija. O domínio do direito constitucional é fundamental para elaborar respostas consistentes, que demonstrem não apenas o conhecimento literal dos dispositivos da Constituição, mas também uma compreensão crítica e bem fundamentada dos seus princípios e aplicação prática. Estudar direito constitucional para concursos exige disciplina, organização e uma abordagem estratégica. A Constituição Federal de 1988 é um documento denso, mas com as técnicas e métodos adequados, o candidato pode dominar essa matéria e aumentar suas chances de sucesso nas provas. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!